Você está com dificuldade de que o seu filho deixe a chupeta? Observa que ele não fecha bem os lábios e está começando a ter alterações na arcada e respirando muito pela boca? O MyoShield pode ser a primeira solução para ele transitar dentro deste processo. Nós podemos observar nesta ilustração que a criança leva até a boca, ou até mesmo com a ajuda da mãe, dependendo da faixa etária, o MyoShield para aliviar os primeiros sintomas dos primeiros dentes. Aos poucos, a criança vai deixando aquela velha chupeta e mamadeira e fazendo um estímulo sensório motor muito importante para o desenvolvimento da criança. E neste momento, o MyoShield vai ser aquela mão amiga para a criança já começar a treinar os primeiros movimentos que vão ser importantes para a mastigação futura. E é uma estratégia super atual que as mães vão ter na sua mão como um grande aliado dentro desse processo. E eu tenho certeza que a criança vai se aliviar em muito com aquela coceira na gengiva. Então agora nós vamos para a nossa estratégia. Atualmente a gente entende muito que a criança suga porque ela precisa se alimentar, mas também tem a sucção não nutritiva, que entra a estratégia da chupeta. O que a gente não pode perder é a grande oportunidade de fazer estímulos para a criança, estímulos esses que vão ter parte no desenvolvimento da pessoa como um indivíduo e como um todo. Então agora, fica comigo que vai valer a pena você entender um pouco a importância da gente parar de dar tanta importância para a chupeta e começar a valorizar o que a criança tem de mais precioso, que é a fase oral do desenvolvimento infantil. Agora você vai começar a perceber que desde o nascimento a criança tem alguns estímulos sensórios motores, alguns reflexos, na verdade são vários reflexos que nascem conosco ao nascimento e que a gente vai estimulando aos poucos para que a gente tenha um bom desenvolvimento facial, seja um adulto que consiga desenvolver bem as nossas habilidades de engolir e mastigar. Vamos começar agora na primeira fase do desenvolvimento neurológico da criança. Esta primeira fase é do 0 aos 5 anos, uma fase de extrema importância. Nós temos o nosso grande reflexo de sucção nato para que nós tenhamos uma sobrevivência. E aí, dentro desse processo, a gente vai precisar estar muito atento que toda a parte de estimulação da boca vai estar na região anterior da arcada. Por isso, levar a mãozinha até a boca, levar objetos aos poucos até a boca vai ser algo que vai fazer com que a criança comece a ter a primeira fase, que é uma fase de discriminação generalizada do que é o mundo para ela. Nessa primeira fase, a gente vai ter esse estímulo porque é o estímulo da sobrevivência. Precisamos nos alimentar e esse estímulo, na época certa, vai fazer uma maturação de todo esse processo da sucção. Quando a gente observa que a criança já está entrando no 5º mês, nós podemos observar que ela começa a poder discriminar melhor. Então entra uma fase do desenvolvimento neurológico muito importante, em que ela vai conseguir discriminar texturas, temperatura, formato e alimentos. Por isso que a gente não tem que ficar brigando com a chupeta. Nós temos que, na verdade, perceber que quanto mais tempo uma criança fica com uma sucção muito anteriorizada, menos ela recebe estímulos necessários para ela perceber o mundo. E você pode estar me perguntando, mas o que isso vai impactar no desenvolvimento facial e da vida de uma criança? Eu vou te reportar aquilo que vai ser importante. As crianças que não recebem o estímulo certo, na hora certa, vão ter dificuldade de falar, problemas fonodiológicos,
Problemas com relação à parte de deglutição da maneira correta. Muitos adultos não sabem engolir da maneira correta, não sabem mastigar da maneira adequada. Por isso, cada fase tem a sua importância para que a gente tenha esse estímulo neuromuscular. Então, o sensorial vai guiar o motor. E dentro desse processo, entrando na fase discriminativa neurológica, a criança precisa experimentar novas texturas. Então, deixar de lado essa chupeta para abrir espaços para os mordedores e abrir espaço também para uma alimentação. A criança nasce com o reflexo de pegar os objetos. Esse reflexo a gente observa quando põe o dedinho na mão da criança e ela consegue fazer esse fechamento. Isso é um reflexo inato, que nós nascemos com ele. A partir do momento que a gente consegue que a criança se expresse no mundo, leve a mãozinha até a boca, ela vai começar a testar o reflexo do vômito. Quantas são as vezes que, sentado aqui na minha cadeira de dentista, eu pego uma pessoa e ao levar o espelho logo na frente da boca dela, a gente percebe que não houve uma maturidade ou uma maturação do reflexo do vômito. Então, é nessa fase que nós precisamos oferecer para os nossos filhos, as nossas crianças, objetos que ela consiga morder até o final da boca. Por isso que o MyoShield entra dentro dessa proposta, dessa estimulação neurofisiológica, um reflexo que, a princípio, para nossa proteção, está bem na frente, vai, a partir do momento que eu tenho consciência de que eu posso utilizar desse reflexo e mudá-lo, eu levo, então, objetos que esses mordedores para que a criança tenha a oportunidade de experimentar texturas, experimentar coisas novas e levar e experimentar o mundo através da boca. Não podemos restringir ela simplesmente ao uso de uma chupeta por horas a fio. Seria muita pobreza de estímulo neurofisiológico. Nós precisamos dar estímulos diferentes. Necessariamente, o MyoShield é uma das estratégias, mas existem inúmeros mordedores e até mesmo que levam, então, essa mordida que a criança vai fazer mais para a região do palato posterior. Deixar a criança sentir aquele nauseamento vai maturar esse estímulo que pode ser arrastado por uma vida toda. E a pessoa não se perceber que ela precisa se maturar dentro de um estímulo que deveria ter sido feito na primeira fase de vida. Então, agora que a criança já consegue pegar objetos, nós temos um método maravilhoso que é o método BLW, que estimula a criança na primeira fase a comer comidas sólidas, em pequenos bastonetes, levar até a boca para estimular justamente dois reflexos, o de pegar e de levar até o meio do corpo e introduzir na boca. Esse método que dá autonomia para a criança vai estimular a mastigação, né? Então, morder também é um reflexo nato, mecânico e automático. Aos poucos, nós vamos maturando todo esse processo mastigatório. E agora, a criança já é capaz, então, de comer um pedacinho de uma cenoura, por exemplo, cortadinha, e levar até a boca. Aos poucos, esse reflexo de pegar vai se refinando com o reflexo de pegar em pinça. Então, a gente vai se pegar com uma criança antes dos 2 anos de idade, tentando pegar um pequeno arroz no prato e querendo levar até a boca. Isso está nos mostrando que a criança está tendo todas as fases do desenvolvimento e está se associando, está evoluindo dentro desse processo. Agora, o alerta é para as crianças que passam por meses comendo apenas papinhas. Essas crianças estão sendo privadas de ter um estímulo neuromuscular maior. Talvez
vão ter um pouco mais de dificuldade na pronúncia de palavras e nessa maturidade do falar, engolir e mastigar. Vamos ficar atento à qualidade e de como o alimento se apresenta para a criança nas diversas faixas etárias. A criança é capaz de começar os primeiros movimentos e mastigar muito mais do que os adultos podem confiar e acreditar. E descobrir o mundo pela boca é algo importante, tanto na parte afetiva, como também na parte motora. Então, uma criança precisa passar por essa fase cognitiva para que ela se torne um adulto pleno e completo. E nós paramos na fase, então, discriminativa. E já estamos na segunda fase, que é a evolução do processo da mastigação. Algo tão simples, mas tão ligado com as conexões cerebrais e todo esse universo que a gente pode oferecer. Então, uma alimentação fibrosa, consistente, vai ajudar no desenvolvimento das arcadas ósseas para que a gente possa, no futuro, ter crianças que tenham dentes proporcionais à sua própria mastigação. Temos que lembrar que para engolir, nós precisamos de muitos músculos e é outro tema bem interessante que provavelmente ficará para um próximo vídeo, de como a gente pode, desde o nascimento, utilizar de um ato tão complexo que é o hábito de deglutir e que pode afetar grandemente no desenvolvimento facial. Espero que você agora comece a explorar mais esta criança que tem na sua casa através de pequenos estímulos de objetos e essa liberdade dela levar os mordedores até a boca. Esse é o grande recado que eu posso te dar hoje. O MyoShield, sim, é uma grande estratégia. Ele vai culminar com todas as características que a gente precisa, né? A coceira, o alívio da coceira, dos rebordos, o estímulo dos primeiros dentes, o ato de fazer uma movimentação em lateralidade direita e esquerda, que será fundamental para a mastigação, ajuda parcialmente na chegada dos primeiros dentes, na higienização bucal dos dentes. Então a gente tem ele como um recurso. E quantos outros recursos que nós temos aí na nossa casa e que a gente só precisa dar essa liberdade de exploração para as crianças. Espero que você tenha gostado de ficar comigo até agora e que comece a enxergar esta grande oportunidade da fase oral do desenvolvimento para crescer uma criança plena, desenvolvida, afetivo, cognitivamente e tudo em plenitude. Espero que você fique conosco e possa acompanhar os nossos vídeos. Até mais!